Uma palavra muito simples. Muito simples. E já foi falado um pouco aqui, nesta manhã. Mas é uma palavra, amados, que vamos caracterizar assim. Ela é uma palavra muito importante na nossa vida. Por quê? Nós sabemos que tem muitos pregadores no mundo que têm uma eloquência, que têm uma fala, que têm uma inteligência, que têm um estudo muito empoderado, ou seja, muito bom, elevado, que ele traz aquela mensagem linda, aquela mensagem maravilhosa. Bem, mas haja visto que o nosso próprio Shaul, apóstolo Paulo, ele falou que o importante seria o quê? A simplicidade do Evangelho. Então, até Shaul mesmo disse que ele não ia com sabedoria de palavras, mas ele iria com o conteúdo fundamental para cada um de nós. Ou seja, é uma simplicidade que ele pode fazer muitas coisas e transformar muitas vidas. Sem longa demora, é uma passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8. De Marcos, no capítulo de número 8, há uma palavra um pouco forte, um pouco pesada, mas uma palavra que vai garantir a vida eterna. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, nós estamos num mundo que é apresentado às nossas vidas muitas coisas no mundo, como já foi falado aqui, que é agradável aos nossos olhos, que é agradável à nossa vida. Todos, quem vive na carne, ama e gosta. Mas só que essas coisas, elas são perigosas. No Evangelho de número, capítulo 8, de Marcos, o versículo 34, vai dizer: e chamando assim a multidão, quem? O nosso Messias, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adulta e pecaminosa e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e dos seus puros anjos. Oh, maravilha. Amados, só um minuto da tua atenção, por gentileza. Olha, a vida vai nos ensinar que temos muitas coisas boas nesse mundo, aos olhos carnais. Mas as Escrituras nos faz lembrar, nos ensina que a vida do ser humano é como um sopro. Então, aquela pessoa que se deixa iludir por prazeres momentâneos deste mundo, a pessoa que se deixa iludir por coisas que esse mundo apresenta, ele acaba sendo um pobre e miserável. O que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida? Nós bem sabemos que no mundo não tem bonito e nem feio, e rico e pobre, que um dia vai ter que prestar conta com o nosso Pai.
Nós bem sabemos que a vida de um ser humano, ela pode até chegar a 120 anos, com muita dificuldade, mas um dia ele vai ter que prestar conta diante do nosso Pai. As Escrituras falam que está para o homem morrer uma vez e depois disso segue-se o juízo. Então, amados, nós estamos em uma trajetória que o nosso Pai Celestial, desde o início do mundo, quis que todos viessem para Ele. Quis que todos achegassem a Ele. Porque é Ele que nos dá vida. É Ele que nos faz viver. É Ele, amados, que nos faz nascer no ventre da nossa mãe. Aleluia. É Ele que nos faz caminhar. É Ele que faz tudo. Mas chega um determinado momento da nossa vida, principalmente ao começar na juventude, na adolescência, ele começa a conhecer as coisas do mundo. Ele começa a conhecer as coisas que às vezes não é a vontade do nosso Pai. Mas o problema é a pessoa que se distancia da vontade do Criador. Às vezes ele até vem numa família que conhece as Escrituras e anda no caminho do nosso Pai. Mas na sua trajetória, ele pode conhecer o mundo, ele pode começar a colocar essa luxúria em seu coração e ele se distanciar da presença do nosso Messias, do nosso Mashiach. Então, amados, o nosso Salvador está dizendo, e chamando assim os seus discípulos, aquela multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Olha, nós bem sabemos que o que o nosso Mashiach fez por nós foi coisa tremenda e maravilhosa. O quanto ele sofreu por cada um de nós. Então o que ele quer de nós, amados, é que nós venhamos negar a nós mesmos. Que nós venhamos a não ligar e a negar essas coisas do mundo que nos atrapalham de seguir a Ele. Que nos atrapalham de nos achegarmos mais a Ele. Porque muita coisa Ele fez por nós e ainda vai fazer. Aleluia. Ele está dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E eu quero te falar, olha, qualquer ser humano, seja rico, pobre, seja qualquer ser humano, ele vai ter que prestar conta diante do nosso Pai. Você querendo ou não, você acreditando ou não, o maior exemplo que eu vejo aos olhos nus, o maior exemplo que eu vejo da justiça de Yahweh sobre todo ser humano é a morte. Muitas pessoas incrédulas podem dizer assim: ah, eu já ouvi muito pregador, eu já ouvi muita gente falando, mas não é totalmente assim. É sim, amados. Você sabe por que o ser humano morre? Porque introduziu o pecado e por isso veio a grande sentença do nosso Pai. Então, quando a Escritura fala que há um só caminho, há uma só verdade, há um só jeito de nos chegar diante do nosso Pai, é através de Yahushua HaMashiach. Porque um dia todos nós vamos perecer, ou às vezes alguns vão estar aqui para o arrebatamento e estar com o nosso Salvador. Mas a importância de que é o quê? Que todos vêm estar preparados. E o que nós estamos fazendo para negar-se a si mesmo e tomar a cruz e seguir o resto? Será que nós estamos deixando algo na nossa vida que ainda está impedindo de nós fazermos algo melhor para o nosso Pai? De nos achegarmos mais diante do nosso Pai? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse alcançará o que? A vida eterna. Por perder o quê? Ele vai perder, às vezes, de estar fazendo as coisas que o mundo quer que nós fazemos. Ele vai perder o quê? Esses prazeres momentâneos do mundo. Quando eu converti ao Evangelho mesmo, com 16 anos de idade, chegaram muitas pessoas para mim e falaram assim: que é isso? Principalmente meus primos, que eu gostava muito de sair, gostava muito das gandaias, das bagunças. Não, o que é isso? O que você está fazendo? Mas nós sabemos muito bem que quando a palavra do nosso Criador,
ela invade o nosso coração, a gente deixa ela, né, invadir a nossa vida, não tem nada que vai impedir de nós chegarmos na presença do nosso Pai. Amados, essa alegria que o mundo apresenta, ela é passageira e ela é falsa. Ela é muito momentânea. Não há alegria nesse mundo. Mas Yahushua diz que com Ele teremos salvação, teremos vida eterna. Se você quer a verdadeira alegria da tua vida, a verdadeira alegria está com o nosso Mashiach. Porque, como eu falei, você pode viver 120 anos, mas um dia vai chegar de nós partirmos e prestarmos conta. Aí, para quem será a nossa vida? Ah, eu aproveitei a vida toda. Aproveitou? Então, arrisca você não ter essa salvação que o nosso Pai nos promete, porque Ele fala, porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perder. Perder o quê? Eu perdi de às vezes ir na gandaia, de às vezes fazer coisa errada por amor do Evangelho do nosso Salvador. Eu perdi sim para o mundo, mas eu ganhei a vida eterna, eu estou ganhando a salvação, eu estou ganhando o caminho mais excelente diante da minha vida. Então pensa você que entregou os seus caminhos na presença do nosso Pai, você que está negando o que o mundo está apresentando, tenha certeza no seu coração, o nosso Pai Celestial está preparando uma coroa de vida eterna para ele. Ele está preparando um caminho de muita felicidade e alegria para as nossas vidas. Então pense sempre na tua vida, que grandes coisas o nosso Pai faz por nós naquele que vem até Ele. Pois que aproveitaria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ô palavra! Ô palavra! Que para muitos sábios no mundo não conseguem entender uma simples mensagem como Paulo Shaul fala. É muito simples. Você pode ser rico. O nosso sábio Salomão pediu ao Criador sabedoria, e nós vimos em Cantares, nós vimos em Provérbios, nós vimos nos livros que ele deixou, ele fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Você pode estar rico, às vezes você pensa, como eu queria ser rico, como eu queria ter aquilo, como eu queria ser assim, e como assado. Às vezes você vai ter a oportunidade de ser, você pode chegar naquela circunstância e falar assim, olha, tudo é vaidade. Por que, amados? Porque nós não vamos permanecer para sempre aqui. Há um limite para o ser humano. Então, é como se fosse um crivo, amados. É algo para nos testar. É algo para nos fazer a gente entender que nós não somos nada e nós somos tudo nele. Aleluia. Então, eu quero dizer para você, para nós ficarmos firmes, né? Para nós sempre estar ligados no nosso Pai, porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro sem perder sua alma. Eu lembrei aqui agora daquela passagem que o próprio Yahushua fala, contando uma das suas parábolas. Ele fala a respeito de um jovem, vou falar isso aqui, vou terminar, de um jovem que, com o seu pai e o seu irmão em uma fazenda, ele decidiu a chegar um dia para o seu pai, o mais moço, e falou assim, pai, dá-lhe tudo que me pertence da sua herança. E o pai, comovido, entristecido e sabedor das coisas, ele deu ao seu filho mais novo. O seu filho sai da presença do seu pai, ali do aconchego que o acolhia, e vai para o mundo. O que ele faz? Gasta todo o seu dinheiro com meretrizes, com a bagunça, com coisa que não deveria. O que acontece? Ele perde tudo. Cada vez. Ele perde tudo. Ele vai lá no fundo do poço. E o mais interessante, ele no meio disso tudo, ele reconhece que ele fez errado. Ele fez errado. E ele volta para o seu pai,
pedir a ele, falar, olha, eu aqui não tenho nem o que comer, né? Se alimentando com a comida dos porcos. Eu vou voltar até a casa do meu pai, porque os criados dele lá vivem muito melhor. Então eu vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai, vou humilhar na presença dele, quem sabe ele me aceita. E ele voltando para o seu pai, quando ele já estava longe, seu pai o vê, seu pai tão alegre, vai correndo até ele e o abraça. Amados, é triste quem ouve, e ele tem que ir lá passar pelo problema para ele aprender. Bem-aventurado é aqueles que ouvem e temem. Como disse Yahushua Tomé, Tomé, bem-aventurado é aqueles que crêem, sem precisar ver. Bem-aventurados é aqueles que ouvem e dão atenção e permanecem no caminho, do que aqueles que é iludido por alguma coisa e vai para o mundo. Porque como esse jovem ali do filho pródigo, ele voltou depois de muitos problemas que surgiram, também tem situações que pessoas não voltam mais. Porque ele largou tudo, abandonou tudo que o nosso Pai tem dado para ele, mostrado para ele, volta atrás, e o pior é esse, que quando aproveita tudo lá fora, ele fica por lá, morre, sem salvação. Então, o que eu quero dizer, amados, o mais importante na nossa vida é a salvação da nossa vida. Não tem rico, pobre, classe social mais famoso, não interessa. Todo mundo é pó. E ao pó voltará. Todo mundo é pó. E ao pó voltará. Então não adianta se orgulhar, não adianta buscar coisa que não deve. O que adianta é você dar ouvidos à voz do Todo-Poderoso. É você escutar, é você obedecer. Porque Ele quer para nós é vida eterna para junto dele. Então, amados, essa palavra que o nosso Pai coloca no meu coração, de que o mais importante na nossa vida é sempre caminhar. Lutas virão? Virão. Sempre virão. Mas nós devemos estar sempre com o nosso Mashiach para a gente conseguir, no final, a vida eterna e a coroa. Aleluia. Assim seja. Amados, que os irmãos fiquem firmes na presença do nosso Pai.